A noite estava mais escura do que nunca. A lua cheia brilhava forte, iluminando a floresta de forma quase sobrenatural. Naquele dia, o caçador decidiu sair sozinho, algo que não era comum. Ele sempre tinha companhia, mas quis provar que poderia lidar com tudo. Só não sabia que algo inesperado o aguardava naquela escuridão. Com passos cuidadosos, ele entrou na floresta com sua lanterna e arma em mãos. O silêncio era profundo demais, como se o tempo tivesse parado. Nem os animais faziam barulho. O som das folhas sob seus pés ecoava longe, aumentando a sensação de que algo o observava. Foi quando um som cortou o ar. Um uivo longo e distante. O caçador parou, atento. Não parecia um som comum, era mais profundo e parecia estar se aproximando. Engatilhou a arma por precaução e seguiu em frente, sentindo o arrepio subir pela espinha. A noite parecia ter ganhado vida própria. Conforme caminhava, ele começou a notar coisas estranhas. Havia galhos quebrados, marcas profundas nos troncos das árvores e pegadas no chão que não se pareciam com as de um lobo comum. Ele se abaixou para olhar mais de perto e gelou. As marcas eram grandes demais, quase humanas. Antes que pudesse reagir, um som mais forte veio de longe. Passos, pesados. Lentamente, eles se aproximavam. O coração do caçador acelerou. Ele girou a lanterna, mas tudo o que viu foram sombras em movimento. Então, do nada, as folhas se mexeram ao lado direito. Ele apontou a luz, mas não viu nada claramente. Calma, deve ser só um animal, sussurrou para si mesmo, tentando controlar o medo. Mas tudo ao redor estava errado. Era como se a floresta o estivesse testando. Os barulhos eram intensos demais, e ele sabia que algo estava fora do normal. A sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Então, algo inesperado aconteceu. Um som grave ecoou atrás dele. Ele se virou em um salto e apontou a lanterna. Nada. O suor começou a escorrer em sua testa. O caçador começou a recuar devagar, sentindo que algo estava perto demais. A calma havia desaparecido. Agora, ele era a presa. A floresta ficou em silêncio novamente, mas o silêncio era ainda mais assustador. O caçador respirou fundo, segurando firme a arma. Ele seguiu devagar, atento a cada som. Foi então que ele viu uma sombra enorme, alta e com um formato impossível de identificar, se movendo entre as árvores. O caçador parou. Ficou imóvel. Os passos ficaram mais próximos e ele sentiu o peso da presença daquele ser. Quando o som cessou, ele sabia que a criatura estava bem ali, escondida pela escuridão. Ele só não conseguia vê-la. O medo crescia a cada segundo. Foi quando ela apareceu. Os olhos da criatura brilharam na escuridão, fixos nele. Eram olhos intensos, assustadores. Ele congelou, incapaz de se mover. A forma da criatura era grande, forte, algo entre animal e humano. O caçador não queria acreditar, mas soube na hora. Aquilo era real. A criatura avançou alguns passos lentamente, deixando à mostra suas garras afiadas. O caçador recuou, sem desviar o olhar. Ele sabia que não adiantaria correr. Tentou manter a calma, mas o som do rosnado profundo da criatura mostrou que ela sabia o quanto ele estava assustado. Em um movimento rápido, a sombra desapareceu entre as árvores. O caçador ficou parado, prendendo a respiração. Ele olhou ao redor, sem saber de onde a criatura viria. Foi então que ela saltou de cima de uma árvore, derrubando-o no chão com uma força incrível. A arma voou de suas mãos e a lanterna caiu, deixando tudo quase escuro. O caçador rolou para o lado a tempo de evitar um golpe da criatura, que acertou o chão com tanta força que fez a terra tremer. Ele correu em direção à arma, enquanto sentia a presença pesada atrás dele. Em um último esforço, ele pegou a arma e disparou. O som do tiro ecoou pela floresta e a criatura gritou, recuando com o impacto. Mesmo ferida, ela parecia ainda mais furiosa. O rugido da fera fez as folhas tremerem ao redor. O caçador sabia que precisava de um plano. Ele correu em direção a um tronco caído, tentando usar o ambiente para se proteger. A criatura avançava logo atrás,
quebrando galhos e árvores no caminho. O caçador se escondeu atrás do tronco e esperou. Quando o momento certo chegou, ele saltou com uma faca em mãos. Ele cravou a lâmina na perna da criatura, que rugiu de dor, e o lançou para longe com um golpe rápido. O caçador bateu contra o chão, sentindo o impacto nas costas. Mesmo machucado, ele se levantou. Não desistiria tão fácil. Foi então que algo mudou. Nos olhos da criatura, por um instante, ele viu algo diferente. Não era apenas raiva ou fúria. Era um olhar de dor, quase humano. Isso fez o caçador hesitar. Ele não entendia o que estava vendo. "Quem é você?" ele gritou. A criatura ficou parada, olhando para ele. Por alguns segundos parecia quase triste. Então soltou um uivo longo, profundo e melancólico e desapareceu novamente na floresta. O caçador ficou sozinho, sem saber o que pensar. O que ele havia enfrentado naquela noite? Ele se levantou com dificuldade e começou a sair da floresta. Seu corpo doía, mas ele não pensava mais na dor. Pensava na criatura. Aquilo não era apenas um animal. Algo maior estava por trás de tudo. Mas o quê? Ele não tinha respostas. Quando finalmente viu a saída da floresta, parou e olhou para trás. Lá no fundo, um outro uivo ecoou. O som era claro e próximo. O caçador sabia. Aquela criatura ainda estava lá, e ele provavelmente a veria novamente. O caçador finalmente saiu da floresta, mas o peso daquela noite o acompanhava. O ar parecia mais leve, mas a mente dele ainda estava presa lá atrás, nos olhos daquela criatura. Ele se perguntou como algo tão monstruoso poderia mostrar um olhar quase humano. Será que aquilo fora alguém um dia? Quando chegou em casa, trancou todas as portas e janelas com pressa. Sentou-se em silêncio na sala, segurando a espingarda como se fosse a única coisa que poderia protegê-lo. O cansaço físico era enorme, mas o medo não o deixava fechar os olhos. Ele sabia que a criatura estava à espreita. A noite foi longa. Cada pequeno barulho parecia ser a fera voltando para terminar o que havia começado. Os galhos balançando do lado de fora, o vento assobiando. Tudo soava diferente. Por um instante, ele pensou ter visto uma sombra passar pela janela, mas ao olhar novamente, não havia nada. Quando o sol finalmente começou a nascer, o caçador sentiu o corpo relaxar pela primeira vez. Ele saiu de casa e encontrou marcas no chão, bem ao lado da porta. As pegadas gigantes iam e vinham da floresta, como se a criatura tivesse parado ali, olhando para dentro. Durante os dias seguintes, ele evitou sair de casa. A vila logo percebeu sua mudança. O homem, confiante e destemido, parecia agora abatido e pensativo. Algumas pessoas perguntavam o que havia acontecido, mas ele não dizia nada. Como explicar o que nem ele entendia? À noite, o som daquele uivo nunca o deixava em paz. Ele acordava assustado, suando frio, como se ainda estivesse na floresta. O olhar da criatura continuava assombrando sua mente. Ele sabia que aquele encontro não havia sido um simples acaso. Algo maior estava acontecendo. Certa noite, o uivo voltou a ecoar, mais próximo do que antes. Ele se aproximou da janela e olhou em direção à floresta. Foi quando viu a sombra, alta, imóvel, entre as árvores. A criatura estava lá, observando, como se quisesse lembrá-lo de que ainda estava por perto. O caçador sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não se moveu. Ele ficou parado, encarando a criatura de longe. Era como um desafio silencioso entre os dois. A sombra desapareceu depois de alguns minutos, mas ele sabia que aquilo não era o fim. A história estava apenas começando. No dia seguinte, o caçador decidiu voltar à floresta. Ele precisava entender o que havia enfrentado e o que estava por trás daquela criatura. Pegou sua espingarda, respirou fundo e caminhou em direção à escuridão que o esperava. O medo ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de determinação. A floresta nunca mais foi a mesma para ele. Cada sombra, cada som, parecia esconder um segredo. O caçador não era mais o mesmo homem que havia entrado ali na primeira noite. Agora, ele carregava um mistério que o acompanharia para sempre. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde,
eles se encontrariam de novo.